O livro que nos convocou hoje foi para mim surpreendente. Abriu-me várias janelas de reflexão que vou guardar, seguramente, embora não me reveja em algumas afirmações do autor. Gostaria de referir, antes de mais nada, o excelente prefácio escrito pelo Sr. Padre Alexandre Palma, que numas breves páginas oferece-nos uma bela grelha de leitura para o livro que temos entre mãos, e isto numa escrita rigorosa e pessoal, introduzindo-nos assim às grandes temáticas que atravessam a obra da Alic. Eu pessoalmente agradeço muito o prefácio, está muitíssimo bem feito, inteligentemente feito mesmo. Paciência com Deus é um livro escrito num contexto concreto por um teólogo checo que viveu o tempo da ditadura comunista, experimentou a repressão e a clandestinidade e, depois da chamada Revolução de Veludo, conheceu o gosto da liberdade e as consequências inerentes à situação socio-histórica deste tipo. Toda esta experiência vivida por Alic é facilmente apreendida. Como muito bem aponta o Padre Alexandre Palma, encontramos um estilo de escrita muito pouco habitual na literatura que se quer teológica e que é centrada numa reflexão a partir da experiência pessoal. Ele repete muitas vezes: vi, estudei, escutei, pensei, reagi, disse, não é? Quer dizer, é um livro muito na primeira pessoa e isso é pouco habitual. Estas duas dimensões, uma de caráter social que enraiza toda a reflexão num contexto histórico muito concreto e outra de caráter pessoal que introduz a vertente autobiográfica e aquilo que se experiencia vitalmente, surgem como elementos que configuram um pensamento construído de modo indutivo, contextualizado e antropologicamente relevante. Sabemos que a obra se centra na problemática do modo como os crentes olham para os não crentes e no apelo que os cristãos se tornem efetivamente seus próximos. E esta centralidade temática impele o autor a fazer uma abordagem múltipla de questões que lhe estão relacionadas: Deus e o seu mistério, a fé, a Igreja, o problema do mal, a espiritualidade, a história do ateísmo e, enfim, uma série imensa de autores que Alic convoca para enriquecer a sua reflexão. Durante a leitura do livro fui levada a trocar pontos de vista com o autor e a discutindo com ele, de algum modo também. Elegi alguns deles que me deixaram a pensar e a que fui particularmente sensível. Gostaria de sublinhar que crentes e não crentes partilham muitas questões e também a ausência de respostas. Julgo que não se trata só de se fazer próximo, mas de deixar que se aproximem. Há que evitar um olhar desnivelado ou catalogador. O encontro parece-me a palavra-chave. Um ponto a que atribuí particular significado foi-me oferecido logo na página 36. E vou ler só um bocadinho de nada para não prolongar muito esta conversa. Certo dia vi na parede de uma estação do metro em Praga a inscrição: Jesus é a resposta, provavelmente escrita por alguém de regresso de alguma fogosa reunião evangélica. No entanto, outra pessoa acrescentara com toda a propriedade as seguintes palavras: mas qual é a pergunta? Depois ali que continua este parágrafo, e é muito interessante lê-lo até ao fim, mas eu ficava-me por aqui. De facto, somos gente que não questiona. A fé é para muitos de nós um adquirido com o qual dialogamos muito pouco. E, no entanto, seria muito importante pegarmos neste exemplo concreto e fazermos todas as perguntas que lhe possam estar associadas. E a cada resposta voltar a fazer uma pergunta num jogo que, bem longe de ser um exercício intelectual puro e simples, seria um modo de alicerçar e amadurecer a fé. Jesus é a resposta. E qual é a pergunta?
E isto é preciso fazer perguntas e reperguntar de novo, porque é preciso deixar de encarar a fé como uma referência teórica, como uma ideia ou como uma doutrina, mas de a transformar em vida da nossa vida. Por outro lado, será que as questões do nosso cotidiano, bem concreto, são indagadas no âmbito da fé? Ou a experiência da fé está limitada a zonas parcelares da nossa existência? Importa nomear as perguntas que trazemos dentro de nós. Importa assumir a vida como procura e não ter medo de não ter resposta. Ninguém pode acolher as perguntas do outro se não estiver disponível para se confrontar com as que se transporta em si. A segunda questão que eu gostaria de levantar é se os zaqueus que nos rodeiam têm o mesmo tipo de perfil dos que há ali que têm encontrado. Isto é uma hipótese que eu ponho, não sei como é que reagem. Bem sei que um não crente não pode ser univocamente caracterizado pela situação histórico-social em que se encontra. Existem perguntas que são transversais a toda a humanidade. O sentido do amor, a paz do coração, o perdão, a liberdade pessoal, a morte e o seu depois. Mas talvez possamos interrogar-nos se a postura de um não crente na República Checa hoje é o mesmo que está na base da postura de muitos crentes, por exemplo, em Portugal. E isto, obviamente, porque houve um conjunto de circunstâncias sociais, culturais, políticas e eclesiais que contribuíram, sem dúvida, para que num país como no outro, para influenciar o modo como de encarar as religiões e de ver o cristianismo. Quer dizer, houve todo um ambiente, há uma história, uma cultura em que nos inserimos, lá como cá, diferentemente. Admito que o facto de ter sido excluída durante tantos anos a liberdade religiosa e ter havido uma propaganda anti-religiões durante a ditadura comunista tenha despertado em muitos uma curiosidade, uma atenção focalizada, uma aproximação discreta em relação ao cristianismo. Talvez mais lá do que cá, não tenho a certeza. A propósito desta minha intervenção, tenho tido conversas extremamente ricas com crentes e não crentes, tentando um entendimento maior daquilo que está na base da rejeição de uma adesão explícita à fé. Na maior parte dos casos, encontro uma visão do cristianismo muitíssimo desfocada ou enviesada. Alguns veem-no, sobretudo, como uma moral que não autoriza a autonomia da consciência. Outros colocam as suas interrogações sobre as velhas disputas entre a ciência e a fé. Outros ainda sobre o problema do sofrimento e do mal. E talvez a maioria sobre os dogmas da Igreja e a sua não razoabilidade. Sobre comportamentos da Igreja disseminados na história ou de elementos do clero em situações específicas das suas vidas. Muitos tiveram uma educação católica até à adolescência. Outros são de uma ignorância completa em relação às coisas mais elementares da fé cristã. Mas não se referem a estas questões com indiferença. E quando se fala de Jesus, a conversa começa a ter contornos diferentes. Alguns manifestam saudades de Deus. Verifica-se que Jesus não é visto por crentes e não crentes como o centro da fé, e esta não é encarada como um encontro com alguém. É preciso insistir até ao limite nesta centralidade da fé, que a centralidade da fé está aí, num encontro com alguém. É preciso a importância do encontro pessoal, do encontro pessoal e da relação com Jesus é decisiva. Tem em si mesmo um caráter dinâmico, ao contrário do que muitas vezes é percebido na vida dos cristãos. O que constatei nestas conversas
leva-me a questionar o que não é novidade para nenhum de nós. Primeiro, que a iniciação cristã não é ainda o que deve ser, e tanto haveria a dizer sobre isto, e que de resto é referido pelo autor, por Alick, quando aponta a necessidade de formar cristãos maduros. Segundo, que aquilo que se vê da Igreja é ainda uma cortina grossa entre Jesus e os nossos contemporâneos. Alick, e sobretudo agora o Papa Francisco, tem um discurso que nos força a olhar o que muitas vezes nos encontra distraídos: as margens. Existem muitos que procuram, por vezes numa imensa solidão, alguém que lhes abra a vida para uma luminosa dimensão. E tem razão o autor do nosso livro quando explica que só nos podemos aproximar deles descalços, desarmados, solidários na dúvida e na procura, e levando diante de nós um propósito de acolhimento e de respeito imensos. Como muito bem frisa o Padre Alexandre, e no decorrer do livro penso que há ali que também refere assim, alguns deles são, pela sua postura interior, como que o sacramento da busca de Deus. Um dia, é claro que chegará o momento de lhes dizer da nossa fé, não como quem pede desculpa, mas como quem revela o sentido da sua alegria. Não como alguém a quem a soberba tolda a capacidade de explicar que a vida o atinge, mas como quem sofre com o mal e as suas pessoais fragilidades. Não como quem foi atingido por doentio proselitismo, mas como aquele que caminha ao lado de quem estiver por perto. E há ali que diz-nos que só faz sentido fazer companhia aos buscadores, aos Zaqueus de vários tipos que vamos encontrando, se nós próprios formos gente que se move, que sai da sua zona de conforto, para tentar que Jesus nos veja, nos chame pelo nome e para aceitar visceralmente mudar a vida. Atrevo-me agora a um registro mais testemunhal. Posso dizer que tenho experiência e uma longa experiência de convivência com as ditas franjas sociais, morais e eclesiais. Às vezes penso que é lá o meu lugar. Posso dizer que esse facto tem sido, para mim, motivo de enriquecimento, de aprendizagem e de reforço do que há de mais fundo. Essa aprendizagem começa por não aceitar em mim qualquer atitude de superioridade moral ou de condenação. Nesta convivência destaco particularmente o grande desafio que constitui encontrar a humanidade no que tem de mais radical, na procura de mais radical e de mais bonito. A bondade, a dedicação pelo outro, o gosto de pensar, a procura da justiça, o compromisso com grandes causas, a esperança da humanização coletiva, a emoção estética, o sofrimento diante do sofrimento, a procura ética da correção do agir. Todos somos um, na identidade maior que nos constitui. E penso que é essa consciência que permite transformar todas as diferenças em humanidade. Existem muitos caminhos possíveis de construção em conjunto. Eu sei. Existe a possibilidade de uma imensa amizade. Eu sei. Existe a possibilidade de pensar em conjunto as grandes e pequenas dimensões e os dramas que atingem todos os humanos. Eu sei. Existe a possibilidade de enfrentar as fragilidades comuns. E depois existe o riso, a alegria, a confiança, a solicitude e o prazer de estar vivos. Gente solidária no próprio facto de partilhar a existência. E tudo isto para mim é uma provocação de aprofundamento da minha condição humana enquanto lugar para a minha fé. Uma provocação de viver a fé o mais profundamente possível para não atraiçoar a lealdade. Os crentes precisam dos não crentes
para uma maior verdade no seu itinerário da fé. Isso tenho a certeza. Gostaria ainda de referir muito brevemente como fui sensível ao modo como a Alique fala de Deus, que tantas vezes, como os ateus, sentimos ausente, longínquo, vivendo aquela realidade que os místicos chamam a noite. A noite talvez tivéssemos que agradecer. É duro atravessá-la, mas também oferece possibilidades benéficas. É condição de não nos apropriarmos de Deus e entrar mais profundamente no mistério. Suscita perguntas, talvez mais fundas. Propicia a entrega na confiança. É a noite que abre com mais intensidade à clara luz da manhã. É nessa luz que a fé nos anuncia que Deus não só está próximo, mas é Ele próprio, é Ele a própria proximidade. Antes de terminar, não posso deixar de confessar que o título do livro não me agrada, até me desagrada. Tenho preconceitos contra a paciência. Lembro-me de quando era mais nova e pequena, desde muito pequena, que ouvi tantas vezes dizer a um pobre que pede esmola: tenha paciência. A paciência cheira-me a resignação, a uma atitude passiva perante o que não está imediatamente ao nosso alcance, a uma postura adocicada de quem está em situação difícil. De facto, sou pouco paciente e nunca me passou pela cabeça ter paciência com Deus. Ela é a capacidade de se manter de pé quando tudo parece desmoronar-se. É a expressão de reconhecimento da nossa incompletude, de que nem tudo é feito à nossa medida ou segundo o nosso desejo. Assim entendida, a paciência pode revelar-se uma alta forma de experiência do amor. Este livro é desafiador. Temos que o ler.